Boa noite! Hoje no jornal Arte em Pauta iremos receber alguns convidados para ter uma conversa sobre plágio em obras de arte. E para dar início ao nosso bate-papo, precisamos entender que o conceito de obra de arte é toda atividade realizada por alguém utilizando da criatividade, imaginação, expressando uma ideia ou manifestação sentimental ou emocional. Ou seja, obra de arte é uma criação que fica totalmente estampada à sensibilidade e intenção do artista. A arte é elemento fundamental da cultura que nos permite conhecer suas ideias e estados predominantes em um determinado tempo e lugar. Recebo agora a artista plástica Cláudia para nos explicar o que é plágio. Boa noite! Para que possamos falar em obras de arte, temos que ter uma noção da diferença existente entre releituras de obra de arte, plágio de obra de arte e falsificação de obras de arte. O plágio é o ato de assinar ou apresentar uma obra intelectual de qualquer natureza, contendo partes ou totalmente idealizada por outra pessoa. Ou seja, o plagiador se apropria da obra de algum artista e a apresenta como sendo sua. Já a releitura da obra de arte consiste em criar uma nova obra através de outra feita anteriormente. Então o artista utiliza uma obra de arte como inspiração para uma nova obra e dá um toque todo pessoal. A falsificação de obra de arte é desenhar uma obra idêntica à original e colocar a assinatura do autor fazendo-se passar por ele. Um bom exemplo de falsificação de obra de arte é um golpe que ocorreu na Alemanha e hoje já é considerado o maior golpe de todos os tempos no país. 4 pessoas são acusadas de vender quadros falsificados há mais de uma década nas maiores casas de leilão e galerias da Alemanha e de toda a Europa. A fraude veio à tona quando um comprador cuidadoso submeteu o quadro Red Picture White Horses de Campendon a um teste científico de autenticidade e o quadro foi arrematado por cerca de 3,7 milhões de dólares. Convido para entrar nessa conversa Joslaine, professora de artes, para comentar alguns casos famosos envolvendo plágio em pinturas. Boa noite, Patrícia. Eu trouxe um caso de Aldemir Martins, que é um caso aqui do Brasil. Ele é um pintor cearense que integrou o grupo de renovação modernista no Ceará e sempre se dedicou a temas ligados ao Nordeste. No ano de 2010, a Polícia Civil de São Paulo apreendeu 8 cópias falsificadas de quadros do pintor. 4 pinturas estavam recolhidas no interior da sua galeria. 3 pinturas estavam com um colecionador e uma foi interceptada no momento da entrega na região central de São Paulo. Durante a investigação, os policiais chegaram a um empresário proprietário de 3 obras adquiridas na galeria. Os quadros Mulher e 2 intitulados com o nome de gato, todos estavam com certificado de autenticidade, assinado pelo próprio pintor, com firma reconhecida em cartório. No entanto, o estúdio Aldemir Martins, dirigido por Pedro Martins, filho do artista, atestou a não autenticidade das obras. Ao todo, 16 obras de Aldemir foram apreendidas pela polícia. Um colecionador desconfiou da falsificação das obras adquiridas em leilão e conseguiu, com o auxílio do estúdio Aldemir Martins, confirmar que as obras não eram do artista. Muito obrigada pela presença de vocês e pela explicação sobre o assunto. Vamos a um rápido intervalo e no próximo bloco iremos receber mais convidadas para falar sobre plágio. Até mais. Construir um projeto, mas não tem ideia do que? Não se preocupe, pois nós do PEP temos a planta certa para você, pois contamos com acervos de projetos já existentes que, além do rápido serviço Ctrl+C e Ctrl+V, contamos com um preço excelente que cabe no seu bolso. Acesse www.pep.com.br. PEP, temos a planta certa para você. Voltamos com mais um bloco do jornal Arte em Pauta. Chamo agora para a nossa conversa a arquiteta Franciele para nos relatar um caso envolvendo plágio na arquitetura. Boa noite, Patrícia. O caso que eu trago hoje é o edifício que foi plagiado, projetado por Zaha Hadid. Ele foi replicado no mesmo país. O seu projeto está em construção e tem previsão de conclusão em 3 anos. Porém, a 1.000 quilômetros de Pequim, o projeto está sendo construído bem mais rápido. Trata-se do Meikand Century. A construção da réplica segue em um ritmo mais acelerado,
do projeto pelo qual foi inspirado. O diretor do projeto acredita que os piratas de Shankin tiveram acesso a alguns arquivos digitais do projeto, por isso não pôde ser feito legalmente. As leis chinesas não têm parágrafos específicos ou direitos relacionados à arquitetura. Para nos explicar esse caso no âmbito da lei, chamo agora a advogada Ingrid. Boa noite. Como funciona esses casos envolvendo plágio no Brasil? Boa noite, Patrícia. No Brasil, as obras arquitetônicas são protegidas pelo direito autoral. Assim, a originalidade e a autoria são as grandes questões a serem comprovadas para que possa existir um processo contra o plágio. Como a criação é vista como individual, apenas o autor poderia iniciar a ação legal. Esse tipo de processo no Brasil é raro. O arquiteto que se sentir lesado precisa comprovar que seu projeto era original ou que havia inovação nele em relação à prática corriqueira do mercado construtivo. Muito obrigada pelas explicações. Chamo agora um breve intervalo e logo mais seguimos com o próximo bloco e mais informações. Você que precisa de uma escultura, uma obra para sua casa, vem agora conferir as nossas ofertas do Center of Art, as melhores obras plagiadas para você, réplicas perfeitas. Esculturas de Da Vinci e Tarsila do Amaral estão disponíveis. Acesse logo o nosso portal www.centerofart.com.br e veja as nossas melhores ofertas. Center of Art. Nada se cria, tudo se copia. Voltamos com o último bloco do nosso jornal Arte em Pauta. Agora vamos falar sobre plágio em esculturas. Chamo para participar desta conversa a crítica de artes Damares. O que você tem a contribuir com a nossa conversa? Boa noite, Patrícia. Então, para nós entendermos melhor o que é escultura. A escultura ela é considerada a terceira das artes clássicas e a técnica de representar objetos e seres através da reprodução de formas. A escultura, como ela é conhecida atualmente, surgiu no Oriente Médio, mas foi só no Renascimento que essa arte se destacou, com a famosa escultura de David e Michelangelo. Já entre os séculos 19 e 20, os artistas Constantin Brancusi e Auguste Rodin se destacam e influenciam vários outros criadores de arte. A questão do plágio na escultura, o plágio é a imitação fraudulenta de uma obra protegida pelo direito de autor. Já a discussão sobre o plágio na obra de arte. A obra tida como falsa é permeada por pontos de vista jurídicos e da própria história de arte, enquanto as questões legais envolvem fraude e contratação. Chamo agora o escultor Gabriel para nos explicar um pouco mais sobre este assunto. Boa noite, Patrícia. O renomado artista Anish Kapoor ficou enfurecido com o surgimento de uma escultura na China idêntica à sua Cloud Gate, que fica em Chicago, nos Estados Unidos. Representantes do escultor informaram que Kapoor está chocado com o plágio descarado, na qual as palavras desses próprios representantes do escultor, em que a obra original, que fica em Chicago, novamente, reflete a paisagem urbana da cidade norte-americana. Segundo Kapoor, abre aspas, é permitido roubar a criatividade dos outros, fecha aspas. O artista espera contar com o apoio do prefeito de Chicago para essas ações, para levar eles ao tribunal. O artista anglo-indiano divulgou uma declaração em que diz que pretende ir às últimas consequências e levar os responsáveis ao tribunal. Segundo o jornal chinês People's Daily, uma escultura de aço inoxidável no formato de uma bolha de óleo será revelada na cidade de Karamai, noroeste da China, conhecida por seus poços de petróleo. Muitos chineses lamentam a cultura de plágio que existe no país, mesmo em projetos de alta visibilidade. Um exemplo disso é uma das canções oficiais das Olimpíadas de Inverno de 2022, que serão realizadas na China, que foi criticada por sua semelhança com Let It Go, o hit da animação Frozen da Disney. Muito obrigada pela participação. Espero que o jornal de hoje tenha esclarecido suas dúvidas sobre plágio. Tenham uma ótima noite e até o próximo programa. Tchau, pessoal! Para nos explicar esse caso...
Aí tu tá com caso e âmbito, daí tu fala caso do âmbito. Ô, Gabriel. Boa noite, Patrícia. Calma. Então não, boa noite, Patrícia. Bom dia. Por que ela Deixe seu joinha! E se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos. E se não gostou, deixa quieto. Se inscreva no nosso canal. Compartilhe com os amigos. Ative o sininho. Toda quinta-feira tem vídeo novo aqui no canal. O link tá na descrição. Não se esquece do 10, professor.